Olá, queridos alunos e queridas alunas, vamos dar início a mais uma aula de História. Bom, nos conteúdos passados nós falamos sobre o surgimento dos seres humanos, as teorias sobre o surgimento dos seres humanos, demos ênfase mais ao evolucionismo, porque como a gente viu anteriormente, a história é uma ciência, consecutivamente vai trabalhar a ciência, então a gente falou muito sobre o evolucionismo. Depois a gente falou sobre a pré-história, as fases da pré-história, Paleolítico, Neolítico e Idades Metais. Bom, agora nós vamos falar sobre o povoamento da América, ou seja, quando e como os seres humanos chegaram ao nosso continente. Lembrando que os seres humanos surgiram na África, e da África eles foram para os outros continentes, Ásia, Europa, Oceania, e por último eles chegaram no continente americano, no nosso continente, aonde nós vivemos nos dias atuais. Sobre a chegada dos seres humanos no nosso continente, existem algumas teorias sobre como é que eles conseguiram chegar aqui. A principal teoria afirma que os seres humanos eles chegaram ao continente americano há mais ou menos 50 mil anos atrás e eles vieram pelo Estreito de Bering. O que é o Estreito de Bering? Bering é uma região localizada entre a Ásia e o extremo norte da África, o Alasca, E os estudiosos dizem que há 50 mil anos atrás a região de Bering, na verdade o planeta estava passando por uma era glacial. O que é uma era glacial? É um período intenso de resfriamento do nosso planeta, que dura mais ou menos 100 mil anos cada vez que essa era glacial ela acontece. Então nesse período, os níveis dos nossos oceanos eles estavam extremamente baixos. E as águas perto dos polos haviam congelado. Então lá na região do Estreito de Bering, que é uma região que é água e que divide de um lado a Ásia e do outro lado a América, estava congelado por causa dessa era glacial. Então o que aconteceu? Os seres humanos, provavelmente em busca de alimentos, saíram da Ásia, e conseguiram passar para o continente americano através desse estreito, esse chamado Estreito de Bering, por causa desse congelamento. Então dizem os estudiosos que mais ou menos há 50 mil anos atrás, passando pelo Estreito de Bering, ou seja, nesse Estreito de Bering se criou uma ponte natural congelada graças à era glacial, possibilitou então a passagem desses humanos da Ásia para o continente americano. Outra teoria que os estudiosos têm sobre o povoamento do continente americano teria começado esse povoamento quando os seres humanos que partiram das ilhas da Oceania em pequenas embarcações, navegando pelo Oceano Pacífico, conseguiram chegar ao continente americano há mais ou menos 15 mil anos. Mais tarde, então esses povos teriam se espalhado pelo continente americano. Então duas teorias. A primeira é do Estreito de Bering. Vocês têm o mapa de vocês aí no conteúdo, então vocês podem observar que lá em cima tem a regiãozinha que separa lá o continente americano do continente asiático. É chamado de Estreito de Bering. Então o Estreito de Bering estava congelado graças à era glacial e os seres humanos passaram do Estreito de Bering da Ásia para o continente americano. E a segunda teoria é que eles teriam chegado no nosso continente há mais ou menos 15 mil anos atrás, através de pequenas embarcações vindos então pela Oceania, pelo Oceano Pacífico. Eles vieram de ilha em ilha, até chegar no continente americano. Então são essas duas principais teorias que falam sobre o povoamento do continente americano. Bom, além desse povoamento, nós também vamos falar sobre os primeiros seres humanos que chegam no Brasil.
O Brasil é encontrado por esses primeiros seres humanos, tá? Por esses primeiros povoadores, ele era bastante diferente daqueles que existe hoje. Bom, o clima ele era mais seco, ele era mais frio, tá? Não tinha tantas áreas florestais quando tinha em 1500, quando os europeus chegaram aqui, né? A maior parte do território brasileiro estava coberto por vegetação rasteira, tá? Então não tinham muitas florestas. E além disso, existiam animais bem diferentes aqui na nossa fauna, tá? Como por exemplo, o tigre-dente de sabre e a preguiça gigante, tá? Os primeiros habitantes do Brasil, eles eram nômades. O que é ser nômade, né? A gente viu anteriormente ali quando a gente falou lá no Paleolítico sobre seres humanos. Os nômades eram aqueles que eles não tinham morada fixa. Então eles viviam buscando, né, locais para poder sobreviver, locais com alimento, locais com água, tá? Então os nossos primeiros habitantes que chegaram no Brasil, eles eram nômades. Viviam principalmente em habitações a céu aberto, ou em abrigos sob rochas, ou cavernas. Seus instrumentos eram feitos de pedra. Praticavam a caça, a pesca, colhiam frutos, raízes, plantas. Se alimentavam de moluscos, tá? Dos rios, do mar. Produziam fogo, tá? Que servia para iluminação, afugentar animais, proteger do frio, assar a carne obtida na caça. Então tudo aquilo que a gente viu no Paleolítico, os nossos seres humanos aqui passaram, tá? Mas a gente vai ver também que posteriormente eles vão descobrir a agricultura, assim como aconteceu no Neolítico. Existiram no território brasileiro vários grupos diferentes, tá? de pessoas, né, que viveram antes da chegada dos europeus, né? Calcula-se que antes dessa chegada, em 1500 ali, né, do Pedro Álvares Cabral, quando chega no território brasileiro, calcula-se que existiam mais ou menos 8 milhões de nativos, tá, vivendo aqui no território brasileiro. Bastante gente, 8 milhões de pessoas já viviam aqui. Então não eram 2, 3, nem 10, nem 20, nem uma tribo, duas tribos. Não, eram centenas de tribos, tá, divididas aí, né, em 8 milhões de pessoas vivendo no nosso território. Para vocês terem uma ideia, foram catalogadas mais de 170 línguas diferentes faladas aqui no nosso território pelos povos indígenas. E esses povos, né, foram divididos em grupos. Bom, vocês sabem que os historiadores gostam de dividir as pessoas em grupos, né? As coisas em grupos. Então, esses povos que viviam aqui, eles foram divididos em 4 grupos diferentes. O Tupi, tá, composto por tribos distribuídas entre o Amazonas e o Rio Grande do Sul. Então, basicamente, quase todo o território nós tínhamos aí a presença do Tupi, né, do povo Tupi. O G, concentrados na bacia do Araguaia, lá em Tocantins, tá? Hoje tem uma reserva muito grande lá, a reserva do Araguaia. O Caribê, encontrado no Mato Grosso e no norte do Amazonas. E o Arawak, dominante na região do Pantanal e o oeste da Amazônia. Então, esses povos eles foram divididos, né? Claro que a gente tem que entender que eram centenas de tribos, cada uma com a sua diferença, né? Uns caçavam, pescavam, outros plantavam, vários rituais, né? Cada um com as suas especificidades, né? Mas para ficar mais fácil foram divididas, né? De serem estudadas, foram divididas nesses 4 grupos, tá? Nós também tivemos aqui no Brasil um grupo bem específico, tá? Que se fixou ali em quase todo o litoral brasileiro, tá? Que construiu então amontoados de conchas que foram conhecidos como sambaquis. Então os sambaquis eram amontoados de conchas produzidos por essas pessoas que viviam no litoral, tá? Esses amontoados de conchas eles eram tão grandes que chegavam a atingir 30 metros de altura e 400 metros de comprimento. Como é que esses amontoados eles surgiam, tá?
Esses povos chamados de sambaquianos, eles viviam principalmente da pesca. Então eles pescavam no litoral brasileiro. E eles se alimentavam, né, de moluscos, peixes, e iam jogando os restos, né, desses moluscos, peixes, até baleias, né, eram comidas caçadas por esses sambaquianos, e eles iam amontoando isso, jogando, né, no chão. E foi tanto tempo, né, que eles fizeram essa prática que surgiram esses amontoados gigantes de conchas, de restos de peixes, tá, de baleias, e foram criados amontoados enormes. Tá? Para vocês terem ideia, a gente tem sambaquis de 5.000 anos atrás, então foi muito tempo que eles amontoaram e né, conseguiram criar esses amontoados gigantes aí de restos de animais, tá? E moluscos, né, e baleias, e entre outras coisas, tá? A agricultura no Brasil, ela começou posteriormente do que a agricultura na África, né? Então lá nós vimos anteriormente que na África ela foi descoberta há mais ou menos 10.000 anos. Aqui no Brasil, né, ela começou a ser praticada há 7.000 anos, tá? Então tem 3.000 anos aí de diferença entre o início da agricultura no mundo e a chegada dele no Brasil. O principal produto produzido pelos nativos brasileiros era a mandioca, tá? Base alimentar de muitos grupos indígenas. Então a grande maioria dos grupos indígenas se alimentavam, né, aqueles que eram agricultores se alimentavam então da mandioca, né, da farinha, do beiju, da tapioca, né? A gente acha que tapioca é coisa chique, coisa de rico. Não, né? Os indígenas brasileiros, ricos em cultura, com certeza, né? Mas não em dinheiro, que a gente sabe que o Brasil é extremamente desigual. Eles produziam, então, a partir da mandioca, né, a sua base alimentar, tá? A grande população indígena brasileira, então, ela tirava os recursos, né, do meio ambiente, da floresta, principalmente, tá? Principalmente, né, os mais recentes, né? Então, para isso, eles aprenderam a conviver, né, de forma legal com a natureza tropical, tá? Eles domesticaram plantas, animais, descobriram um método de transformação, né, de preparo da mandioca. Lembrando que a mandioca ela é venenosa, então tem que ter um modo de preparo para poder tirar o veneno, para poder se alimentar. Utilizavam frutas e raízes para alimentação. Produziam pigmentos a partir para pintura com os recursos da natureza, usavam ervas como medicamentos, construíram habitações, canoas. Então eles viveram em harmonia com a natureza, tá? Então ele não cortavam a árvore por cortar, ele não cortavam a árvore, né, sem a necessidade. Se ele precisava, ele a cortava, senão deixava a árvore. Então eles viviam em harmonia com a natureza. Sobre a sua religiosidade, né, os nossos povos indígenas que habitaram o Brasil antes da chegada dos europeus, eles eram voltados a religiosidade deles para a natureza. Então eles adoravam o deus árvore, o deus rio, o deus vento, o deus sol, né, o deus fogo, e possuíam também vários rituais que faziam parte da vida desses indígenas e que faz parte, na verdade, da vida dos indígenas até hoje, tá? Só que a situação dos indígenas no Brasil hoje é extremamente precária, né? De 8 milhões que nós tínhamos antes de 1500, hoje nós temos só 810 mil. Ou seja, quase 10 vezes, né, foram mortos, tá? Durante, né, a permanência, a chegada dos europeus até os dias atuais, isso em 500 anos. Tá? A fundação, né, que é responsável por cuidar dos indígenas no Brasil hoje, é a FUNAI, né, Fundação Nacional do Índio, que é um órgão responsável pela proteção dos povos nativos brasileiros. Mas nos últimos anos aí, a gente tem visto que, na verdade, está uma bagunça, onde, né, a FUNAI ela está sendo, vamos dizer assim, desmantelada, porque se tem muito interesse nas terras indígenas, porque essas terras indígenas elas possuem riquezas, né, protegidas por lei, porque não pode se
entrar nas terras indígenas. E nos últimos dias aí, nos últimos tempos, né, nas últimas semanas, nos últimos meses, nos últimos anos, está havendo um estão acabando, né, com a Fundação Nacional do Índio para tentar desequilibrar as reservas indígenas e explorá-las, né? Então, assim, cerca de 60% dos índios do Brasil, eles vivem na região da Amazônia, tá? Mas registra-se a presença de grupos indígenas em todos os estados da federação. O Brasil conta, né, atualmente com mais de 1 milhão de hectares de terras indígenas, pouca, né? Para todos esses indígenas, muitos indígenas ainda estão brigando pela transformação das suas terras, tá, em reservas. Reserva é a área, né, reservada aos indígenas, por isso são chamados de reservas, tá? Essas áreas, né, elas representam 12%, mais de 12%, né, da extensão do território brasileiro. Elas são divididas em 580 reservas e existem ainda cerca de 80 grupos no Brasil. Olha só, no Brasil, nos dias atuais, 2020, existe ainda 80 grupos isolados, ou seja, que nunca tiveram contato, tá, com o homem branco, vivendo no território brasileiro, principalmente na Amazônia. Tá? Então nós falamos sobre a chegada dos seres humanos no continente americano. Falamos sobre a chegada dos povos nativos, né, no Brasil. E falamos também sobre a situação dos povos indígenas hoje. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Valeu.